da corrida, do atletismo, do preparo físico. Mas é um exercício na piedade. Mas Paulo acrescenta, pois o exercício físico é proveitoso. E aqui o original diz assim, irmão, por um pouco. Ou seja, Paulo está dizendo que o exercício físico é bom. E devemos praticar para o bem do nosso corpo. Mas o bem que o exercício físico nos traz se refere à nossa vida neste corpo. Enquanto estamos aqui. Agora, a piedade, ela é proveitosa agora, nesta vida, e ela é proveitosa na vida que há de vir. O que é piedade? O que significa esse termo? Nós temos uma ideia de que piedade é apiedar-se de alguém, ter misericórdia. Isso é um sentido, talvez, religioso que foi trazido. Piedade, no grego, iosébia, literalmente significa devoção ao bem. Devotar-se ao bem. Todos os irmãos, principalmente os jovens que gostam de estudar a Bíblia, deveriam olhar a primeira epístola a Timóteo com cuidado, porque esse termo, piedade, aparece 10 vezes em 1 Timóteo. É uma ênfase. Segundo o irmão Weine, que escreveu o Dicionário Expositivo de Palavras do Novo Testamento, piedade significa a atitude de estar voltado para Deus, para fazer o que lhe agrada. A atitude de estar voltado para Deus, para fazer o que lhe agrada. Portanto, meus irmãos, piedade significa uma prontidão constante para agradar o Senhor. Isso é o que Paulo recomenda que Timóteo se exercite. É nisso que ele deve se exercitar, em manter uma prontidão constante para agradar o Senhor. O Salmo 123, 2, ele fala um pouquinho sobre isso, porque ele diz o seguinte: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Por que os olhos dos servos ficam fitos nas mãos dos seus senhores? Porque na antiguidade era comum que bastava um gesto de mãos para que aqueles servos entendessem o que eles deveriam fazer. E a serva também olhava para as mãos de sua senhora. Bastava um pequeno gesto, um pequeno movimento. E o servo e a serva sabiam que deviam fazer isso e fazer aquilo. Essa é a atitude da piedade. É uma prontidão, um foco, uma atenção constante para agradar o Senhor. Isso se chama, então, irmão, ser exercitado na piedade. Muitas vezes nós podemos pensar que isso é algo muito difícil para nós, né? Nós temos tantas ocupações, tanto trabalho, tantas situações. Nós estamos constantemente correndo, indo para cá, indo para lá, arrumando isso, fazendo aquilo, envolvidos com trabalho, envolvidos com filhos, envolvidos com estudo e tantas coisas, né? Como é que nós vamos ficar concentrados nas mãos do nosso Senhor? Mas isso é algo que devemos aprender. Nós não temos que interromper as nossas atividades para olhar para o Senhor, mas nós precisamos aprender, irmãos, a levar o Senhor para dentro das nossas atividades. Nós tendemos a pensar que a nossa vida
de devoção é uma coisa separada. Eu separo esse tempo, agora eu vou tirar alguns minutos aqui. Isso é bom. Essa é uma disciplina que nós precisamos. O Senhor diz que nós precisamos ter aquele momento de entrar no quarto e fechar a porta. Isso é muito importante. Mas, à medida que nós caminhamos com o Senhor, a nossa vida de devoção do quarto, ela deve extravasar e sair para fora.